Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta sessão do nosso Congresso Internacional Movimentos Docentes. Eu sou o professor Rodrigo Santos, doutorado pela Universidade Federal da Bahia em Educação e diretor científico do Instituto de Gestão, Educação, Política e Estratégia. Vamos apresentar o trabalho Liderança Educadora e Apreendedorismo, a construção de uma educação 4.0 na sociedade da aprendizagem. Para atingirmos o objetivo geral, que foi compreender quais os principais desafios, perspectivas, possibilidades para a formação continuada de líderes educadores na chamada sociedade da aprendizagem, adotamos como metodologia, como óbidos, como caminho, a revisão de literatura, a pesquisa de base teórica, mas com consulta a fontes que emanaram de trabalhos profícuos, de praxis, de campo, nos campos da transdisciplinaridade, da multireferencialidade, da etnogestão e principalmente das chamadas ciências agógicas, a pedagogia, a andragogia, a eutagogia e as neurociências aplicadas ao processo ensino-aprendizagem, nas empresas, escolas, governos, ONGs, territórios, enfim. O futurista Alvin Toffler sustenta que no século XXI, o analfabeto não será aquele que não sabe ler, escrever e contar, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E esse trabalho nos levou a algumas desaprendizagens. A primeira delas é que a informação e o conhecimento são os elementos centrais da competitividade de pessoas, escolas, organizações, empresas e território nessa terceira década do século XXI. Engana-se quem pensa que o volume e o acúmulo de informação é verdadeiramente estratégico e relevante, já que nós temos hoje muito mais informação do que podemos processar. Diante da informação, ficou constatado e desvelado que o grande desafio é descartar, é fazer a chamada curadoria, é buscar a matéria-prima exata, nem de mais nem de menos, com a qualidade suficiente para a construção do conhecimento. Conhecimento esse que não vai ter nenhuma relevância se não for chamado conhecimento validador. Ou seja, não adianta que dados se transformem em informação, informação se transforma em conhecimento, se esse conhecimento não se efetiva em uma praxis positiva para as pessoas e para as organizações. Também de nada adianta todo esse processo ser virtuoso se o homem e as organizações não tiverem a capacidade de retroalimentá-lo. Ou seja, num ambiente onde a única certeza viável é a mudança constante, é no aprender mais, melhor e mais rápido, de maneira efetiva e afetiva, que está a única vantagem competitiva sustentável. É como dizemos no apreendedorismo. A aprendizagem não é informação que entra, mas a transformação que sai. Uma outra desaprendizagem fundamental é a de que o que é educativo está circunscrito à escola e o que é escolar está relacionado exclusivamente ao endereço físico de uma unidade educacional. A liderança educadora é mistério de toda a sociedade e todos devem ser instados a uma cultura de apreendedorismo. Assim, tem-se no apreendedorismo uma perspectiva fomentadora da capacidade e da iniciativa de indivíduos, organizações e territórios em aprender a empreender e, ao mesmo tempo, empreender novas formas de aprendizagem transformadora, a partir do seu lugar, do seu olhar, do seu ethos, mas em constante diálogo multireferencial com todos os lugares, olhares, territórios, saberes, fazeres, falares, que vão constituir uma cultura aprendedora. 3 categorias fundantes são influenciadas pelo apreendedorismo e influenciam-no constantemente. São elas o empreendedorismo, a educação e a sociedade. Se rejeitamos a ideia de que a aprendizagem é o acúmulo de informação ou de conhecimento, pura e simplesmente, de que o educativo deve estar circunscrito a esse ou aquele espaço da sociedade, e principalmente de que empreender está relacionado à abertura de empresas ou CNPJs apenas, e não ao modelo mental e a uma atitude realizadora, logo seremos guindados à ideia de que a centralidade do apreendedorismo e da liderança educadora está no desenvolvimento humano. No desenvolvimento do humano não como recurso, mas dos recursos dos humanos.
Assim, vamos mitigar os riscos dos elementos fundantes da economia 4.0 se virarem contra nós e podemos fomentar, quem sabe, uma humanidade digital, onde todos eles sejam coadjuvantes do desenvolvimento humano pleno, integral e integrado. O Big Data, o banco de dados, ele não pode se transformar simplesmente num bando de dados sem a humanização. A realidade aumentada não pode significar consciência diminuída. A internet das coisas não pode representar a coisificação do ente humano. E a inteligência artificial não pode ser algo que faça sucumbir a humanidade original. Muitos foram os autores com os quais dialogamos. A construção colaborativa, ela não para por aqui, outros tantos serão agregados aos estudos da liderança educadora e do empreendedorismo. Mas liderança educadora e empreendedorismo não se constroem em abstrato, se constrói na praxis do chão, das escolas, sistemas educacionais, ambientes empresariais, espaços de ação política, associativismo e territórios. É no fazer reflexivo e na reflexão praticada que se constrói o verdadeiro empreendedorismo. À guisa de aproximações conclusivas, deixo aqui uma reflexão. Até aqui, as pessoas aprenderam para trabalhar numa relação temporal, hierárquica e linear. É urgente que elas comecem a trabalhar para aprender num ciclo virtuoso, integral, integrado e continuado.